alguma vez te disseram, ou já ouviste esta expressão, esta frase de que a mente mente, ou que a mente é mentirosa? Pois é disso que eu hoje vou falar aqui. O meu nome é Paula Marques, sou terapeuta holística e hipnoterapeuta. E hoje quero-vos falar sobre essa questão do pensamento e da mente. Então, nós durante a nossa vida, desde a infância, na escola, e durante toda a nossa existência, vamos ouvindo falar que somos seres racionais, que somos seres pensantes, não é? E damos muito valor à nossa mente. E isso realmente é certo até certo ponto. E realmente é importante nós termos em consideração a nossa mente, o nosso pensamento. E num outro momento tenciono fazer um outro vídeo para falar sobre esse poder do pensamento. Mas hoje queria-vos falar exatamente dessa questão da mente-mente, da mente ser mentirosa. E nós muitas vezes não temos essa consciência. E isso acaba por nos trazer bastantes problemas e nos prejudicar bastante a nossa vida. E então era disso que eu queria explicar. Então reparem, nós temos a nossa mente que pensa sobre os assuntos, nós temos uma mente que é estratega, não é? Que consegue arranjar estratégias, isso é muito interessante e muito importante nós sabermos utilizar. Temos uma mente criativa, podemos criar, não é? Pensamentos, criar situações através da nossa mente. Só que muitas vezes o que se torna prejudicial é que nós temos muitos pensamentos e esses pensamentos por vezes não são os mais adequados, não são os mais saudáveis, são pensamentos tóxicos. E nós muitas vezes não temos consciência disso. E tomamos esses pensamentos como nossos e levamos-os muito a sério. E acabamos por nos guiarmos por eles. E é importante termos essa consciência para conseguirmos distinguir e conseguir fazer essa separação. Eu, na minha adolescência, comecei a reparar que tinha muitos pensamentos. Pensava e reparava, não é, que a minha mente não parava. Eu costumava até dizer que a minha mente era como um computador, porque estava sempre a funcionar e nunca parava. Só que muitos desses pensamentos eram suposições minhas, projeções, sonhos, idealizações, preocupações e muitos desses pensamentos não eram reais. Eram interpretações minhas, eram análises minhas, eram projeções, preocupações, como eu falei, não é? E então, reparem, eu durante muito tempo não tinha bem essa consciência. Claro que eu sabia separar se estava a imaginar uma coisa ou se estava a pensar sobre algo, mas muitas vezes eu não sabia distinguir, não sabia distinguir no sentido de que o colocarmos na balança o que é que estamos a pensar e percebermos que muitas vezes o que nós estamos a pensar, e se isto, e se aquilo, muitas vezes são pensamentos e preocupações que nós temos e que não são reais, nem nunca vão ser reais, nunca vai acontecer, são apenas suposições da nossa cabeça. E é importante nós termos essa consciência para podermos fazer uma correção na nossa mente, começar a dominar e a controlar a nossa mente e não a deixar à deriva, que era o que me acontecia na adolescência. E eu percebia, a certa altura comecei a perceber que eu passava muito tempo na minha mente e não estava muito a viver o presente, a viver as situações que aconteciam na realidade, no dia-a-dia, porque estava muito a matutar, a pensar no que tinha acontecido, não é? E quando uma coisa acontecia, imaginem que nos acontece alguma situação, alguém, pode ser um amigo, uma amiga, pode ser um familiar, que diz algo que nós não gostamos,
ou faz alguma coisa que de alguma forma nos magoa, e de repente, não é? Eu ficava a matutar nessas coisas que tinham acontecido, ou no que as pessoas me tinham dito, e ficava ali a remoer aqueles pensamentos. Por outro lado, nós às vezes também fazemos interpretações erradas de situações, e isso é muito comum acontecer. Vou-vos dar um exemplo. Vocês vão pela rua e passa uma amiga vossa, ou um amigo, ou um familiar, que passa por vocês e não vos cumprimenta. E a vossa reação pode ser até nem ligar, nem pensar muito no assunto, ou podem até pensar que a pessoa estava ocupada ou que estava com algum problema e por isso é que não falou, por isso é que não cumprimentou, não é? E conseguem lidar perfeitamente bem com isso. Pensarem só, se calhar a pessoa estava muito ocupada, estava ali com um problema ou se calhar nem me viu. Mas podemos também ter uma interpretação errada sobre o assunto. Uma interpretação de que, quer dizer, não é questão de ser errada, mas pode ser uma interpretação que dê um outro caminho, uma outra história a essa situação. Então imaginem que essa pessoa passa por nós, um familiar, um amigo, não nos diz nada e nós começamos a pensar: será que a pessoa está zangada connosco? Será que nós fizemos alguma coisa para a pessoa ficar zangada e não nos querer falar? O que será que aconteceu para a pessoa não falar connosco? Será que a pessoa agora já não quer ser nossa amiga? Já não quer falar mais connosco? Será que ela agora está armada em esquisita, né? Nariz no ar, importante, que não quer falar connosco? E podemos ficar, como eu já vi em certas situações, da pessoa ficar extremamente zangada e chateada porque aquela pessoa passou, que era sua amiga, ou que era sua familiar, e que a ignorou e que não lhe falou, e a pessoa ficar tão irritada, tão zangada, tão magoada, não é? Que de repente diz: eu vou apagar, vou tirar a amizade dela das minhas redes sociais, nunca mais vou falar para ela, vou apagar o número dela no meu telemóvel, não é? E a pessoa tem uma reação, um comportamento de acordo com a interpretação que ela fez. E ela nem sequer sabe o que é que aconteceu realmente. Porque é que aquela pessoa não falou? Porque pode ter havido imensas razões. E então, isto só para vos mostrar um bocadinho dessas nossas teorias mentais, digamos assim, não é? Dessas criações mentais que nós começamos a interpretar as coisas e que muitas vezes essas interpretações não são as mais corretas. Uma outra situação também bastante comum é as nossas preocupações, não é? Começarmos a nos preocupar com uma série de coisas, ou seja, estamos a ocupar a nossa mente, estamos a ocupar o nosso tempo com uma série de ideias, de preocupações, não é? Ocupar o nosso tempo muito preocupados com algo que pode eventualmente acontecer, mas pode também nunca vir a acontecer essa situação, e estamos ali nas hipóteses, no e se? E se eu for despedida? E se a empresa onde eu trabalho fechar as portas e for à falência? E se eu tiver uma doença? E se o meu namorado acabar a relação comigo? E se estão nos isses, e esses isses, não é? São apenas suposições, mas depois a pessoa vai ficando a matutar nessas hipóteses, não é? Imaginem, e se eu ficar sem trabalho, como é que vai ser no futuro? E como é que me vou sustentar? E como é que eu vou pagar minhas contas? E como é que eu vou resolver a minha vida? E a pessoa começa-se a preocupar com algo que na realidade não aconteceu e pode nunca vir a acontecer. E essas situações que por um lado, não é, podemos já tentar a pensar numa questão de nos prevenir, o que é que podemos fazer para resolver aquela situação, e aí é muito válido. Mas se estivermos só nessas interpretações, a criar essas novelas mentais, não é? Estamos a criar filmes,
estamos a criar dramas mentais e isso traz-nos sofrimento, traz-nos dor, para além de desgaste. Acabamos por desgastar a nossa energia, ficamos cansados, acabamos por ficar menos produtivos, acabamos por gastar o nosso tempo a pensar em vez de estarmos a produzir alguma coisa, a criar alguma coisa, a fazer algo no presente. Então estamos ali a pensar coisas que aconteceram no passado, não é? Aquela pessoa disse-me isto, a pessoa disse-me aquilo, ou então estamos a pensar em situações que possam vir a acontecer e criamos esses cenários, e o perigo desses cenários, dessas tais novelas mentais, é que nós estamos a viver uma novela que na realidade não existe e que pode nunca acontecer nada disso que estamos a projetar.